Assim, da mesma forma que a medicina evoluiu, a fisioterapia tem alcançado campos assim inacreditáveis também. A importância de um pós-operatório bem feito é fundamental para você ter o resultado da sua cirurgia plástica. Então, Meu corpo trouxe meus filhos, ter essa noção, né, essa espiritualidade, essa coisa maior e bem-estar mental também, né, saúde. sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Plástica, o maior canal do Brasil de cirurgia plástica, saúde e estética. E aqui a gente sempre fala as novidades, tudo que há no mundo da cirurgia plástica, de tecnologias, técnicas, inovações. E como sempre, eu sempre trago um convidado de alto gabarito, um convidado que vai falar aqui tudo para vocês que há de mais moderno no mundo da cirurgia plástica, um convidado que vai falar para vocês as verdades e, claro, com muita ética. E dessa vez, o episódio de hoje, sabe o que vai ser, gente? Vai ser cirurgia plástica com o corpo das famosas, vamos falar mitos e verdades e também hoje de vida saudável. Gente, não perca o episódio de hoje, fica até o final. Já compartilhe também aí para quem quer aprender tudo sobre cirurgia plástica na setinha aqui embaixo e também já deixe seus comentários aqui embaixo. E não esqueça de deixar o seu like. E para começar esse podcast, sabe quem que é a convidada de hoje? Gente, ela é cirurgiã plástica, ela é minha amiga, conheço há muito tempo. Não posso falar o tempo aqui, senão também vamos deixar a idade para lá, né? Mas conheço desde a época da faculdade da Universidade Federal aqui de Uberlândia, formamos lá, na época também de residência, então considero muito ela que é uma cirurgiã plástica de referência. Então seja muito bem-vinda ao nosso Pod Plástica, doutora Nádia Cortez. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui junto com vocês, com a sua equipe e nesse podcast maravilhoso, onde a gente pode trocar essa ideia aí, conversa franca, sincera entre cirurgiões plásticos, né? E amigos, igual você falou, né? Convivência desde a época de graduação, residência, formação na UFO aí, né? A gente tem um passado em comum, muita lembrança divertida, né? Muito caos para contar também. E a gente conhecendo aqui nos bastidores, né? Quanto foi, irmãos? Vendo? Já 7, 5 anos. Nossa, nós estamos ficando velhinhos. Muito tempo, né? Passou uma pandemia aí, passaram bons anos e aí continuamos, graças a Deus, na ativa e tudo evoluindo muito bem, né? Prosperando muito bem. Você magérrimo, né? A gente estava comentando aqui agora, né, Lúcio? André e Bruna magérrimos, fazendo todos os protocolos, cuidados exclusivos. Aí conta pra gente, já começa contando aí, dando um spoiler dos... A gente fala que o homem não fica mais bonito, ele despiora, né? Ele só despiorou um pouquinho, né? Então vai cuidando, a gente fala que durante a gestação, eu até brinquei que eu também engravidei ali, ganhei 10 quilos na gestação junto jeito. Ali com a Bruna ali, porque... eu fiz ali junto com ela ali, parei de fazer uso de bebida alcoólica, então fiquei muito ansioso, então muito doce, depois eu tinha ganhado 10 quilos ali na gestação, e aí falei, não, agora vamos correr atrás, e aí já perdi os 10, mais 5, né, então foram 15 quilos aí, então voltei praticamente a cuidar, então... que a gente fala, cirurgia plástica hoje também não é só estética, né? É pra gente promover saúde, qualidade de vida dos nossos pacientes e pra gente também. A gente tem que ser um exemplo. Então, a Nádia também, né? A Nádia, desde a faculdade já é atleta, viu? Eu vou falar isso pra vocês. Desde a época dos intermédios, né? Justamente. Pra quem não sabe, intermédio é a nossa confraternização aí, né? Quando a gente é graduando de medicina, uma vez por ano se reúne aqui em Minas, né? O Intermédio Minas, e vai escolhendo cidades diferentes e eu e o André sempre participando, né? Todos os intermédios aí, seja torcendo, seja jogando, né? Várias histórias também, várias vivências boas dessa época. E eu acho também que o médico ele tem que dar o exemplo, né? A gente promove saúde, mas a palavra incentiva, mas o exemplo ele arrasta, né? Isso, exatamente. Então, acho que a gente também, como profissional, nós temos que dar o exemplo. Exatamente. Até pra gente aguentar também, né? A gente tem jornadas aí de horas de cirurgia em pé, né? Então, se você não tiver um mínimo condicionamento, a gente não consegue. E é esforço físico, né? Tem dia que a gente vai fazer lipoaspiração que os braços saem tremendo, então... Uma lipo ali de 4 horas, movimento manual e depois cirurgias hoje combinadas de 8, 9 horas. Então, se a gente não tiver um preparo, é dor na coluna, dor no braço. Então, o cirurgião plástico hoje tem que estar muito preparado fisicamente, não só mentalmente, que é muito importante, mas também fisicamente. Exatamente. Muita tecnologia nova chegando, né? Então, querendo ou não, você tem que ter uma mobilidade ali para manipular, né, o que é necessário. Então, não só força, né? Mobilidade, toda a qualidade de vida realmente que a gente
tenta trazer para os nossos pacientes, a gente tem que ter em primeiro lugar, né? Para conseguir aguentar. Sim. E doutora Nádia, aqui para quem ainda é novo aqui no nosso canal, está te vendo pela primeira vez, conta um pouquinho quem que é a doutora Nádia, para quem está vendo você aqui pela primeira vez, conta a sua história, sua trajetória para gente. Sim, vai ser um prazer. Eu sou a Nádia Cortes, atuo aqui em Uberlândia também, como a gente já passou uma prévia aqui, eu formei na Universidade Federal de Uberlândia, junto com o Dr. André. A minha formação foi inteira ali, tanto a graduação quanto a residência de cirurgia geral e a residência de cirurgia plástica também. E hoje eu atuo aqui na cidade, especialmente em contorno corporal. Eu não faço mais procedimentos de face, nariz, acaba que a gente vai nichando um pouco ali. E eu sou essa pessoa que o André começou a descrever, apaixonada por esporte, por atividade física. Tenho uma filhinha agora que fez 1 aninho. Linda. Então, assim, tem sido... Nossa, a gente estava conversando isso, né? A razão da nossa vida, a gente fica babando e a vida parece que não podia ficar melhor e ela consegue ficar melhor, né? Sou fãzona número 1 do meu marido também, o Felipe, que é um parceiraço aí. E aí a gente vai construindo isso, né? A profissão junto com a maternidade, junto com o esporte, a qualidade de vida. E assim como a Bruna trabalha junto comigo, seu marido trabalha junto com você, né? E o que eu acho assim que isso é bíblico, né? Quando o casal trabalha junto, prospera junto, né? Sim, exatamente. E aí, assim, temos metas em comum, né? O objetivo em comum. Então, assim, é difícil destoar um do outro. A gente sempre vai crescer ali no mesmo sentido. Isso aí é... Acho que quando o casal entrega a mesma energia no mesmo local, tudo tem a prosperar. Então, parabéns aí pela união de vocês, parabéns pela família linda, né? Pela sua filhinha. Imagina, então, assim, é uma alegria muito grande pro nosso lar. A gente vê uma criança, a gente fala que renova nossas energias, Renova, assim, é um dilema, assim, né? A gente quer muito trabalhar, ao mesmo tempo quer muito estar com os filhos, né? Igual você falou, são momentos, assim, renovadores mesmo, é onde a gente recarrega as energias e vocês são inspiração pra gente, né? Assim, o Lourenço já tá mais velhinho e tudo, e a gente fica querendo seguir os passos também, né? De quem são pais recentes como a gente, mas que já tá na jornada aí. Olha, a gente já tava falando aqui, ó, eu vou fazer 7 anos já de formado como cirurgião plástico, a Nádia 4 agora anos, também. Então, assim, conta aí pra gente, Nádia, o que você acha que você viu nesses 4, 5 anos pra cá, o que mudou da cirurgia plástica, o que você observou da sua trajetória? É engraçado, né, André? Porque nesse tempo nosso, por pouco, né, de formação, apesar de tudo, a gente teve uma pandemia. E a pandemia fez crescer, assim, cursos online e evoluções que a gente não imaginava, né? Da pandemia saíram cursos maravilhosos aí que já vinham engatinhando, mas que potencializaram nessa fase de short scar, de mamoplastia em IL, as tecnologias, né, fizeram assim, tanto Renuvion, Argoplasma, tudo isso foi se desenvolvendo e a gente se aperfeiçoando, né? Então, aquela indicação lá da residência de mamoplastia com uma cicatriz que dava a volta no tórax, né? E hoje a gente conseguir entregar um decote livre, conseguir dar essa qualidade de vida para os pacientes é muito melhor, né? A questão também da abdominoplastia, né? Que a gente fazia também cicatrizes imensas. Hoje, às vezes, a gente encontra alguma paciente antiga assim, né? E você fala, nossa, como poderia, né, ter evoluído naquela época? Mas isso é inerente também da nossa trajetória, né? Assim como daqui 10 anos também, às vezes outras coisas novas virão, né? Isso, eu falo assim que a medicina, principalmente, eu acho que nos últimos 5 anos, evoluíram de uma forma muito rápida. Eu lembro, assim, principalmente, a gente fala um pouquinho de cirurgia plástica, a gente teve a era ali do Pitangui, então a gente tinha uma era do Pitangui que praticamente o Brasil ficou conhecido mundialmente, né? Cirurgia plástica, principalmente ali da escola do Pitangui e tudo, só que depois teve aquela estagnação. Então, a cirurgia plástica no Brasil ficou bastante estagnada e agora, com as novas técnicas, novas tecnologias, muitos cirurgiões plásticos brasileiros destacando, a internet, agora começou a dar um boom novamente e hoje a cirurgia plástica brasileira voltou a ser referência mundial, os pacientes hoje do mundo inteiro vindo operar aqui com a gente. Então, eu acho que a medicina evoluiu muito nos últimos anos e a cirurgia plástica, acho que na área da medicina, foi uma das mais que cresceu em nível de tecnologias e de técnicas nos últimos 5 anos. Porque, basicamente, hoje que a gente faz tudo diferente, a gente aprendeu na residência, né? Basicamente tudo diferente. O Brasil passou a ser número 1, né? Superou os Estados Unidos em termos de cirurgias absolutas e relativas também, né? Então, assim, o boom
realmente de cirurgia plástica que deu, né, dessa pandemia para cá foi imenso. E é isso que você falou, assim, raramente... claro que a gente tem os princípios, né, os fundamentos do Pitangui, os princípios da residência, mas a gente mudou quase tudo, né? Igual a gente falava, antigamente a gente falava que grandes cirurgiões eram grandes cortes. Isso. Hoje são cada vez cicatrizes mínimas para os nossos pacientes, então as técnicas minimamente invasivas, o advento das tecnologias, então isso agregou muito hoje para o nosso paciente, para a gente ter resultados melhores, resultados extraordinários, e também, que eu acho fundamental, são recuperações mais rápidas, isso, né? Isso Nossos pacientes. Então, hoje o mundo moderno, principalmente para a mulher, que é mamãe, não consegue ficar muito tempo parado. Hoje ela consegue voltar mais rápido às suas atividades. Então, para mim, isso é extraordinário que aconteceu na cirurgia plástica. Exatamente. A fisiologia ali do corpo não mudou em nada, mas a gente aprendeu a otimizar esses processos cicatriciais, principalmente, né? Modular, o que vai desde uma cola cirúrgica, né? Às vezes que é ali na superfície, às vezes até, igual você está falando, protocolos de desinflamação, de melhorar, otimizar esse paciente para conseguir entregar um resultado rápido, né? Nada adianta eu pegar aquele paciente de antigamente e tratar como antigamente, né? Sendo que hoje a gente tem muito mais pressa de voltar ao trabalho, voltar à academia, ter esse desempenho, né? Ninguém tem 3 meses aí para fazer pós-operatório igual era antigamente. E a gente né? falava, pós-operatório de 3 meses sem fazer nada parado. Hoje a gente fala 1, 2 semanas, com 15 dias volta a fazer até a mesma atividade física. Isso. Então, a recuperação hoje é extraordinária para nossos pacientes. Sim, exatamente. Reabilitações fisioterápicas também, né? Assim, da mesma forma que a medicina evoluiu, a fisioterapia tem alcançado campos, assim, inacreditáveis também, que a gente consegue entregar desde a mobilidade, né? Toda essa reabilitação do paciente para acelerar a entrega desse resultado. A gente não entrega nada sozinho, né? Quando a gente vai trabalhando isso multiprofissionalmente, a gente tem resultados bem mais rápidos e bem mais satisfatórios. Com certeza. Hoje é uma equipe multidisciplinar envolvida. Fala que é um time hoje, basicamente, para a gente entregar hoje um bom resultado. Desde a preparação antes da cirurgia, a cirurgia em si, que já é toda uma equipe ali, hoje de anestesistas, enfermeiras, auxiliares, também todo um pós-operatório hoje com fisioterapeutas, enfermeiros, todo mundo ajudando para entregar hoje um excelente resultado. E a gente falando de novidades, de modernidade, principalmente hoje com a internet, hoje que a gente vê o corpo das famosas, como a Virgínia, e muitos pacientes querem ficar igual essas famosas, né? O que você vê hoje em relação à expectativa do paciente com o corpo das famosas? O que você está vendo hoje no seu consultório? Sim, a gente dá até um frio na barriga, né, André? A hora que você vê, por exemplo, a Virgínia, mãe tão recente, né? O bebezinho dela tá 3, 4 meses operando. Aí a gente espera aquela onda de pacientes que vai vir com bebês de 3, 4 meses querendo operar também, mas que não tem a mesma rede de apoio da Virgínia, não tem, né? Uma babá o tempo todo para ver o bebê, uma fisioterapeuta atendendo o tempo todo. Então, o nosso receio como cirurgião plástico geralmente é isso, essas expectativas, muitas das vezes irreais. Então, o meu medo como cirurgião plástico é que a pessoa enxergue só o corpo bonitinho ali e não enxerga tudo que demanda o que atrás. Tá por trás da Virgínia, né? Isso. Então, a pessoa fala, eu quero ficar o corpo igual ao da Virgínia. Sim. Mas você tem a equipe igual da Virgínia, de nutrólogo, nutricionista, personal. Exatamente. Né? Alimentação ali toda hora regrada. Você já tem a memória genética muscular que ela já carrega já de um bom tempo. Então, assim, Sim. Hoje, o que eu vejo, o meu maior desafio é alinhar a expectativa que o paciente tem com aquele resultado que a gente vai entregar. Sim, exatamente, porque às vezes a gente, meros mortais aqui, se alinha, né, para fazer um nutrólogo, uma nutricionista, tá? Mas a Virgínia tem uma pessoa cozinhando para ela o tempo todo, lavando as vasilhas, sabe? São coisas que a gente nem imagina. Porque, ok, contratar um nutricionista, quanto tempo você vai seguir isso, né? A gente, na nossa rotina, a gente sabe que não é assim. Então, realmente, é alinhar bastante isso. Ela tem academia em casa, sabe? Então, é adaptar para a nossa vida de meros mortais mesmo. E aí, essa memória muscular, ela já passou por pelo menos 2 lipoaspirações, a gente sabe disso, né? Ela já tinha cirurgia mamária, fez uma cirurgia mamária agora também de novo, né? Ela fez a mamoplastia com troca dos implantes, né? Ela tinha implantes de 300, passou para 280, que inclusive deram resultado, assim, aparentou inclusive mamas maiores, assim, né? Mais volumosas, mais bem posicionadas. E corrigiu a hérnia umbilical também, né? Então, tudo isso de forma minimamente invasiva, né? De forma videolaparoscópica, pela
Mila? Não, ela não chegou a fazer Mila, né? Ela fez só a hérnia Foi mesmo. só a hérnia, foi a hernioplastia, Ela né? fez eu vi que o dermato acompanhou ela para fazer tecnologia de retração de pele, principalmente em dorso, assim, mas eu imagino que foi uma coisa não invasiva, que o dermato entrou e tudo também. E aí a gente vai aqui, meros mortais, tentando fazer uma coisinha ou outra, alinhando a expectativa do paciente para entregar o melhor resultado possível, né? Justamente. A gente sabe que a internet, ao mesmo tempo que ela é muito motivador, quando ela mostra ali os resultados dela, os resultados espetaculares, não só da Virgínia, mas a gente tem vários influencers também que tem esse lado, inspiração para nossos pacientes, mas a gente sabe também que isso pode ser um pouco prejudicial, porque a gente sabe que ali, igual a gente fala, tem toda uma equipe por trás dessa personagem ali para entregar esse resultado que ela tem. E o que eu falo, quando o paciente chega para mim, quer ficar igual a Virgínia, eu pergunto, você malha? Não. Faz dieta? Não. Como você quer ficar igual ela? Só calipo, só por cirurgia. Então, assim, gente, são várias coisas que a gente tem que alinhar ali para a gente falar, olha, isso vai ser possível ou isso não vai ser possível, né? Sempre falar a verdade pro paciente. Sim, e aí saem algumas coisas bombásticas, igual aquela época que a Virgínia tá daquele jeito porque ela faz a dieta do ovo, sabe? Então, assim, a gente sabe que não é só a dieta do ovo, gente. Tem muita coisa atrás disso, né? Então, é isso aí, alinhar e conversar bastante, né? Porque, às vezes, o paciente nem verbaliza, né? Que quer a barriga da Virgínia, mas aí, a hora que tá lá no pós, solta, né? Ah, mas eu esperava a barriga da Virgínia, como que faz e tal. Vamos fazer igual ela. Que é fundamental, que a gente sempre fala também, tem que ter um estilo de vida saudável hoje o paciente. Não adianta só fazer uma cirurgia plástica. O estilo de vida saudável hoje com uma alimentação regular, atividade física hoje com frequência, isso tudo ajuda o paciente a ter um bom resultado e manter o resultado, que é muito importante. Um alinhamento mental e espiritual que a gente vê que é assim, eu não estou falando de religião aqui, gente, estou falando de espiritualidade mesmo, assim, sabe? Da pessoa entender seu propósito na vida, não ficar só pegando ali com aquele corpo, com aquela coisa momentânea, aquela coisa efêmera, né? Então, assim, olhar para o corpo, por exemplo, da mãe, meu corpo trouxe meus filhos, ter essa noção, né? Essa espiritualidade, essa coisa maior e bem-estar mental também, né? Saúde emocional aí, para conseguir conduzir um pós-operatório que a gente sabe que não é fácil, né? Pelo menos ali o primeiro ano é de altos e baixos, a gente sabe que tem essas intempéries do pós-operatório mesmo, para depois conseguir levar a vida de forma mais saudável. E né? você que foi mamãe, sabe como é que é muito bem esse processo aí da pós-gestação, a parte mental, porque a gente sabe que alterações hormonais que tem na gestação mexem muito com o psicológico da mulher. Demais, é A gente sabe que desesperador. tem depressão pós-parto, a gente sabe de tudo isso. Então, essa parte emocional, como você falou, é muito importante a gente conseguir detectar ali na consulta para alinhar isso com o paciente, porque a gente sabe que a cirurgia plástica também tem essa parte hoje de resgatar a autoestima, o paciente conseguir ser sua melhor versão. Isso é o poder da cirurgia plástica, não é somente estética, né? Tem a parte, como a gente falou, espiritual, a parte emocional. Então, muitas vezes a gente vê pacientes emocionados e fala, doutor, eu nunca imaginei que eu poderia resgatar o que eu era antes, né? Sim. Então, isso que eu falo que é o propósito da cirurgia plástica, é transformar vidas, promover saúde e também qualidade de vida, igual a gente está falando. Exatamente. Eu, inclusive, antes de engravidar, eu tinha muito esse dilema, sabe? Como que meu corpo ia ficar, se ia acabar com o meu corpo, sabe? Eu tinha muito essa visão de que a gestação ia ser ali o desastre para o meu corpo, porque é o que a gente vê, às vezes, no consultório, né? Então, pessoas que perderam totalmente sua autoestima, não só pelo corpo, pela rotina da mãe ali que vai sugando e rotina profissional e tudo, e as pessoas acabam se deixando de lado. Então, o meu medo era muito esse, mesmo eu vendo no consultório todos os dias mulheres que se reergueram com ou sem cirurgia plástica lindamente. E aí, mesmo vendo isso todos os dias, quando eu me deparei com o meu corpo de pós-parto, gente, porque a gente fica com a ideia de que o menino vai nascer e a barriga vai murchar, e não é assim, né? O menino nasce e aí você fica com uma barriguinha parecendo que tá com 7 meses de gestação e até que aquilo ali vai caindo no lugar, entrando nos eixos, é desesperador. Quanto tempo você gastou, assim, para voltar ali o que você era antes, assim? Há uns 6 meses. Eu comecei a atividade física bem precoce, com 21 dias mais ou menos a minha fisiopélvica já me liberou para voltar para exercício como pilates, caminhada desde o primeiro dia, sabe? Que seja um quarteirão, 2 quarteirões, aquela evolução progressiva que a gente sempre fala para fazer na cirurgia plástica, né? Não é quem nunca malhou, de repente vai malhar. E você cuidou, porque você não ganhou muito peso, assim, né? Não. Foi pouco, né? Foi quantos? Eu ganhei 14 quilos ao todo, e aí na primeira semana 10 quilos já foram assim. Eu também ganhei 10 do Lorenzinho.
E aí você já perdeu também, Já igual eu. perdi Os 10 também. você tranquilo, ainda perdeu mais 5 depois, né? Então, é esse processo, assim, gradual, é isso que a gente fala muito na cirurgia plástica, né? Confia no processo que o resultado vem. Então, foi desesperador aí nesses 6 primeiros meses, mas devagarzinho a gente vai levando. Hoje ainda tenho resquícios de uma diástase, mesmo a neném já com 1 ano, resquícios de diástase, ainda é hérnia umbilical, mas que não vou corrigir agora, porque ainda penso em ter mais filhos, e aí é o que a gente conversa também, por exemplo, na questão da Virgínia, né? Não existe, por exemplo, eu sou autônoma, se eu fizer uma cirurgia agora, eu vou parar de trabalhar durante um tempo, a gente tem que ter essa programação, né? Visualizar como vai ser esse processo para ser mais fácil enfrentar ele e conseguir dar bons resultados também, né? É o que a gente fala, né? A gestação é linda, maravilhosa, mas depois que nasce um filho, nasce uma nova mulher também. Então Sim. a gente sabe que, igual você falou, pode ter ali a diástase, pode ter uma hérnia, mas é importante, igual você falou, a programação, né? Por isso que a gente sempre pergunta se vai ter mais filhos ou não, para a gente estar orientando muito bem o paciente. Por isso que tem a cirurgia que é a Mummy Makeover. Sim. Hoje, que é aquela cirurgia que a mamãe quer corrigir todas as alterações que ela Exatamente. sofreu ali da gestação e da amamentação. Eu acho que Exatamente. a cirurgia, pelo menos, é a que eu mais faço, Eu também. né? Aham. Provavelmente deve ser que você mais faz também. Sim, de longe. E assim, tem hora que parece que a gente é intrometido na vida do paciente, mas a gente tem que ser intrometido, né, André? Tem hora que a gente, às vezes, tá conversando lá, e aí, você quer ter filho? Sabe? Porque hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado da forma que pergunta e tudo, né? Mas a gente realmente precisa invadir um pouquinho ali a privacidade do paciente e entender quais as programações de vida ali, né? Se o paciente, às vezes, tá querendo comprar uma casa ano que vem junto com fazer a cirurgia plástica, sabe? São investimentos grandes. Ou então, se você tá planejando ter um filho daqui 1, 2 anos, não é o momento. Então, tem hora que a gente tem que invadir um pouquinho a privacidade do paciente, entender o que ele está vislumbrando ali, para colocar etapas, né? A cirurgia plástica E para a gente feita orientar, a nossa função é justamente Isso. orientar o paciente. Uhum. Semana passada mesmo, eu tinha uma paciente que ia operar amanhã, sexta-feira, e ela falou, doutor, vou viajar na outra semana para praia. Eu falei, não, mas como assim? Exatamente. Pra praia? Eu falei, não, essa cirurgia não dá pra você ir pra praia na outra semana. Exatamente. Ou você vai pra praia ou você opera, é uma das duas. Aí eu conversei com ela, falei, olha, vai pra praia, aproveita a praia, curte, depois que você voltar, a gente faz. Exatamente. Então, É a viagem da despedida, né? Que eu justamente, falo. Você vai é a despedir do viagem corpo de antigo e depois a gente volta com o pós-operatório. Porque o pessoal fica muito assim na ideia do curativo, né? Então, uma semana na cabeça, né? Uma semana de curativo, ok, já posso ir pra praia. Mas tem o macaquinho, tem as malhas, a reabilitação fisioterápica, toda não pode entrar na água. Não pode entrar na água. Sol. E isso a gente está contando que tudo vai dar certo, né? E se arrebentar um ponto? E se? Então, realmente ali a gente tem que invadir um pouquinho essa privacidade do paciente. Não fiquem bravos com a gente, tá, pacientes? Porque a gente precisa entender da vida de vocês, do entendimento, que eu sempre falo muito, a escolaridade. Então, às vezes tem paciente que a gente fala, não tá entendendo o jeito que a gente fala. Às vezes eu tenho que mudar, usar uma outra linguagem, usar mais exemplos. E muito da personalidade da pessoa também, né? Tem gente que é direta, você tem que conversar reto, e tem gente que você tem que florear, explicar várias vezes. Então, isso aí é a arte do consultório, né? Da gente lidar com um público diverso. É o gostoso disso. Nádia, vamos entrar aqui agora sobre mito e verdade em cirurgia plástica. Isso aí é para vocês que tá vendo agora o nosso pós-plástica aqui, ó. Vamos lá, a primeira. Muitos pacientes chegam pra gente, que é o mais comum hoje, porque a gente sabe que a obesidade é a doença do século. Então, sim, a gente sabe que a cada 10, 6 a 8 está com obesidade ou com sobrepeso e quer fazer uma lipoescultura. Afinal, lipoescultura é para emagrecer ou não? De forma alguma, né, André? A gente vê isso todos os dias. Pacientes chegam pedindo, né, um procedimento para emagrecer e eu falo, cirurgia para emagrecer se chama bariátrica, né? Já que quer emagrecer de forma cirúrgica, então é bariátrica, seja a forma que o cirurgião bariátrico decidir lá. A lipoescultura vai esculpir, né? Ali você pode perder seus 2, 3 quilos no final do processo, às vezes até um pouquinho mais, mas a finalidade não é essa, até mesmo porque a gente vê índices de reganho de peso, assim, enormes, né? Após a lipo, né? Após a lipo, isso. Pacientes que, às vezes, aí com 1 ano de pós-operatório já perderam, né? Igual a gente fala popularmente, já perderam a cirurgia. Então, é o que eu sempre falo muito no consultório, né? Você perdeu aquela massa de gordura ali, seu corpo vai trabalhar para ganhar ela, de alguma forma, né? E se você não entra com reeducação alimentar, com todas essas medidas que a gente fala, né? Realmente, certamente, vai perder a cirurgia e vai reganhar peso, às vezes até mais que antes, né? A gente vê muito caso que, às vezes, a paciente ganhou mais peso do que
tinha antes de operar. Por isso que hoje a gente, na clínica, nós fazemos que a gente fala que é a cirurgia plástica hoje funcional, integrativa. A gente vê hoje a parte hormonal do nosso paciente, vê a parte hoje de biopedância, a composição corporal, e a gente orienta, cirurgia plástica, a lipo-HD, a lipoescultura, por mais que seja ali com tecnologias, sem tecnologias, ela não é para emagrecimento, ela é para contorno corporal, tirar aquela gordura localizada que dificilmente você perde na academia, mas para você emagrecer, é igual a Nádia falou, aí são protocolos, são outras vias, até mesa bariátrica, então sim, cirurgia plástica, primeira coisa, não emagrece ninguém. Exatamente. Tá? Segunda pergunta que o pessoal também fica muito em dúvida. Doutor, tem aquela técnica, doutora, que coloca a prótese no outro dia, ela já pode dirigir, levantar os braços, pegar peso hoje, principalmente para mulher que é moderna. Existe essa técnica? Isso é verdade? Ela é a nossa queridinha, né, André? A cirurgia de recuperação rápida veio assim, dentre essas evoluções da cirurgia plástica, essa é a minha preferida. Eu acho que é o que realmente trouxe qualidade de vida para a mulher moderna, né, que faz atividade física, que é mãe e tudo, que é a prótese de recuperação rápida. A gente sabe que tem aí em torno de 14 pontos diferentes. O povo sempre pergunta isso, né? Qual que é a diferença da cirurgia antiga? Eu falo, são mais de 14 pontos, mas basicamente é ali desde uma recuperação anestésica mais rápida até um pós-operatório mais rápido, menos remédio para dor, a hospitalização mais rápida. Então, tudo isso é possível, sim. A gente faz os exercícios lá logo na primeira hora, né, de pós-operatório, a gente já está alongando, não só para fazer graça no Instagram, tá, gente? Isso aí é para gente conseguir uma melhor mobilidade muscular, evitar a prótese de brigar com o músculo e a gente conseguir recuperar essa paciente tomando o mínimo possível de analgésicos e medicação, né? Você faz bastante também, né? Faço prótese bastante. de recuperação rápida. Então, assim, a gente tem, sim, é verdade. Sim. Então, existe a técnica tradicional que a gente fazia, que era colocar a prótese acima do músculo. Hoje, a gente coloca a prótese atrás do músculo nessa técnica chamada de colocação de prótese na técnica rápida de R24R. Fazemos também o sutiã interno. Então, igual a doutora Nádia falou, existem 14 pontos, né? Então, é um processo que a gente tem que seguir para entregar essa técnica. Sim. Então, se a gente não seguir esses 14 pontos, que a gente fala que é a técnica no-touch, que tem que usar funil, que a gente tem que fazer uma hemostasia ali, prospectiva, para evitar sangramento. Então, são 14 pontos que a gente tem que seguir para entregar essa técnica. Mas essa técnica é antiga, ela não é tão recente assim, né? Então, foi feito TEBS nos Estados Unidos em 2000 e pouco, 2002, 2010, eu acho que foi chegou até aqui. 90 e alguma coisa, não lembro. E aí, assim, depois que chegou aqui no Brasil, então, já é uma técnica já consagrada e vocês podem fazer, principalmente para as mamães, mulheres modernas, que precisam somente colocar a prótese, ela entrega isso aí. Realmente, você pode fazer e jantar já no mesmo dia, né? Exatamente. Isso que é legal. Pode dirigir, pegar peso até 15 quilos. Então, realmente, essa técnica é verdade e vocês podem fazer. E aí eu vou te fazer uma pergunta rapidinho, igual os pacientes fazem. Mas e se eu quiser fazer a técnica antiga, doutor? Você faz? Eu não faço. Eu também não faço de jeito nenhum. Se a Sabe, gente pode entregar uma coisa melhor, né? Sabe por que eu não faço? Porque o paciente, o que eu falo? Se eu for fazer a antiga, ele vai querer o resultado da R24R. E aí a gente não vai entregar esse resultado para ele. E aí muitas vezes ele vai movimentar e depois vai abrir o ponto. Aí logo a prótese está caindo mais rápida porque você não tem uma estabilidade, você não tem ali hoje o músculo segurando. A paciente vai deitar, a prótese vai cair para lateral. Então a gente já sabe os problemas que já tinha da outra. Então quando você, doutor, você faz, até por questão financeira, eu falo, olha, eu prefiro não operar, porque não vou te entregar o resultado que você quer. Eu já sei o que é o resultado da outra. E vai acontecer isso. É inevitável, tá? né? A comparação. A prótese vai... Por mais que a gente colocar uma prótese poliuretano para ver se dava uma aderência, mas a gente sabia que eu não conseguia segurar igual um músculo, um sutiã interno. Sim. Então, quando o paciente fala isso para mim, doutor, eu falo, olha, eu não faço porque eu já fiz muito e sei o que acontece. Então, já tem mais de 4, 5 anos que eu não faço essa técnica. É igual o paciente fala, doutora Nádia, você faz hoje uma lipo sem nenhuma tecnologia? Eu falo, olha, não tem como, eu não faço. Pra quê, né? Pra que você vai entregar uma coisa pior, sendo que tem tecnologia e condição de entregar o melhor para o paciente? E é isso que você falou, a comparação é inevitável. Ela vai fazer o mais barato querendo o resultado do mais caro. Então, por preço, né? Por que você... É igual você fazer uma cirurgia de vesícula, igual fazia antigamente, né? Por aberta, corte, né? Ao invés de fazer uma por vídeo. Né? Então, isso aí a gente realmente vai deixando de lado, vai ficando obsoleto, né? As técnicas vão surgindo, as tecnologias vão surgindo e muitas vezes o paciente, eu acho que até por questão financeira, né? Fala, mas você não faz e tal, porque eu não consigo falar. E eu prefiro não fazer, porque não vai te... Você quer o resultado da uma lipo HD. Sim.
né? Muitas vezes com a retração de pele, uma melhora de flacidez e não vai ficar. Uhum. Aí depois você vai voltar para reclamar. Então não adianta. É melhor eu não fazer e você tem que saber que cada técnica vai te entregar, que é o que eu falo muito para o paciente. É igual o paciente chega para mim também, hoje com a técnica Mila, que é abdominoplastia sem corte, com indicação clássica de abdominoplastia. Então também tem outro termo, né? Sim. O paciente, doutor, eu quero fazer a técnica sem corte. E aí? E aí? Exatamente. E eu não faço de forma alguma. Se tem indicação de abdominoplastia, é conversar e aceitar o corte. Ou então não faz nada, né? É justamente. Porque eu falo, o nosso corpo, ele não aceita. Ele tem um nível ali de quantos procedimentos, o limite, exatamente. E aí você entrega um resultado a quem? Porque o paciente às vezes raciocina assim, eu vou fazer, se sobrar excesso de pele, depois eu vou para abdominoplastia. Eu faço um retoque, né? Que é o famoso retoque. E a gente sabe que não é assim, gente. Não é, assim, tanto a recuperação do corpo, né? Quanto o resultado estético também não é desse jeito. Então, a gente tem uma chance de fazer bem feito ali, geralmente na primeira cirurgia, né? Entregar tudo que for melhor. E aí, depois, se necessário, a gente vai fazendo pequenos retoques, uma coisa mais artística mesmo. Né? Isso, refinar uma cicatriz, um gordinho que ficou, uma coisinha, coisas menores, né? Por isso a importância hoje do cirurgião plástico alinhar muito bem com o seu paciente o que cada técnica vai entregar. Né? Então, é muito comum chegar paciente lá para mim, com o abdômen em avental, o paciente perdeu muito peso, doutor, quero fazer a técnica sem corte. Aí eu olho e falei assim, olha, você tem muita flacidez. No seu caso, o ideal é fazer com corte, porque se a sua expectativa não é ficar com o abdômen retinho chapado, então aí tem que fazer corte. A técnica Mila não vai te entregar isso. Então, é conversar francamente com o paciente ali dentro para entregar ali o que realmente ele deseja. Isso. E nós somos cirurgiões plásticos, né? Toda oportunidade de não colocar corte, vocês podem ter certeza que a gente não vai fazer corte, né? Então, o nosso sonho é entregar cirurgia sem cortes. Então, sempre que a gente puder ser minimamente invasivo, a gente com certeza vai ser. E olha, eu falo ainda pro paciente, e olha que eu gosto de operar, eu gosto de cortar, viu? Mas tem hora que eu prefiro não cortar, porque eu sei que você não vai querer. Sim. Eu falo assim, o cirurgião falar não, é difícil pro cirurgião falar não. Sim. Principalmente a gente que quer ali satisfazer o nosso paciente, é difícil a gente falar não pro paciente, mas tem hora que a gente tem que falar. Sim, e assim, os casos que eu fiquei mais satisfeita na minha vida foram os casos que eu falei não, porque eu consegui falar não, porque isso a gente fica um dilema também, né? A vaidade do cirurgião plástico é grande, né, André? Querer operar tudo, né? Tudo. A gente sempre acha que tem uma coisa para melhorar. Igual um artista fica ali, né, dando mais uma pinceladinha, mais isso, mais aquilo. Só que quando a gente consegue falar não e ver que realmente aquela pessoa conseguia só com uma academia, conseguia só com mudança de estilo de vida, e você vê que isso aconteceu, é prazeroso, né? Assim, eu tenho certeza que você tem casos assim também, daquele não bem falado, de que a pessoa foi lá e você conseguiu mudar a ótica dela e ela seguiu por esse caminho, né? Porque quem tá procurando um sim também, uma hora vai achar, né? Não adianta. Sim. Tem profissionais aí, a gente sabe que de todo tipo de caráter, e se você vai procurando um sim, uma hora você vai achar um sim. Justamente, uma hora você vai achar. E por isso que o profissional hoje tem que ter muita ética para você passar isso também para o seu paciente, né? Isso. Eu falo que nem tudo ali a gente tem que operar. Então, muitas vezes, a gente consegue melhorar muito até sem cirurgia. Eu falo assim, gente, tem coisa que não é cirúrgico também. Tem coisa igual a gente falou, com protocolos, uma coisa ali você consegue alinhar sem fazer uma cirurgia. Muitas vezes, procedimentos faciais hoje, tem muita harmonização facial, muitas vezes você evita até mesmo fazer uma cirurgia. Então, hoje a gente tem que alinhar muito isso com o nosso paciente. Sim. Doutora Nath, e falando na cirurgia das mamas, hoje tem o famoso sutiã interno. Sim, sempre polêmico, Sempre polêmico. Se realmente se colocar o sutiã interna, essa mama vai cair ou não vai cair? Exatamente. E engraçado, André, que você falando, tem paciente que às vezes acha que é um sutiã mesmo que a gente está pondo, né? Ou então que é um aro de sutiã que a gente põe ali na mama. E não é, gente. É um nome, né? Para uma sutura que a gente faz, geralmente com fios especiais, né? No sulco da mama. Então, ele dá uma reforçada a mais, claro, né? Igual todas essas outras técnicas que a gente usa, né? De alça muscular, de dual plane, disso, daquilo. Mas, como diz um chefe nosso, né? A lei da gravidade não foi revogada ainda. Mama cai. Quanto mais pesada essa mama, mais ela cai. Sutiã interno, ótimo para ajudar, né? Claro que dá toda aquela sustentação, mas aí vai depender muito disso que a gente tá falando, né? Se a paciente fuma, se ela toma muito sol, como que é a flacidez da pele dela, o tamanho da mama, né? Que também vai influenciar bastante. Você tem feito em todas as
cirurgias também, né? O sutiã interno. Faço em todas, 100%. Você também faz em Sim, 100%, né? 100%. É como a gente falou, hoje não tem como não usar o sutiã interno das mamas. Então, todas as cirurgias das mamas eu uso o sutiã interno, porque a gente vê o benefício ali da estabilidade, né? De fixar o suco. Claro, igual a gente falou, ao longo dos anos, daqui 15, 20 anos, pode ser que a mama vai ceder, pode ser efeito da gravidade, mas que dá uma boa estabilidade, dá e ajuda a ficar mais fixa, né? Sim, exatamente. E assim, tanto a parte lateral, né, que além do reforço da alça muscular, o sutiã ajuda um pouquinho também, quanto essa parte do sulco das mamas. Então, não tem cirurgia de sutiã interno, né? Eu sempre converso isso, não compensa a gente abrir uma mama para fazer colocar o sutiã, né? só para fazer uma sutura na parte de baixo das mamas. Então, porque muita gente solicita isso. Eu quero fazer cirurgia de sutiã interno. E aí, geralmente, a pessoa está incomodada com flacidez, incomodada com o tamanho das mamas, seja para menos ou para mais. Né? Aí é o que eu falo. Na verdade, o sutiã interno ele é um passo da R24E ou um passo da mastopexia, né? Então, na verdade, não é uma técnica, ele é um passo que a gente usa, Exatamente. Né? A gente comentando da residência, né? Quando a gente fazia residência médica, aquelas mamas volumosas e tudo, a gente fazia redução, suturava aqui na parte de cima e a parte de baixo ficava solta, boiando, né? Solta. Então, o sutiã interno veio muito para reforçar esse buraco que ficava. Fixação do sulco no mamário, né? Exatamente, porque se você não firma aquela parte ali, né? A mama, com o passar do tempo, vai entrando para a barriga. É o que eu falo, né? A gente vai envelhecendo e o peito entra para a barriga. Então, isso aí é mais uma técnica, né? Da mesma forma que aquelas técnicas de retalhos, né? Que antigamente se fazia, tudo isso vai evoluindo e ganhando novos nomes. E hoje em dia o sutiã interno é esse sucesso. Boa pergunta. E você continua fazendo cirurgias de retalho nas mamas, principalmente nas mamoplastias redutoras? Nas mamas redutoras sem prótese eu faço. Eu sempre gostei bastante da técnica de Ariê Pitangui, né? Muita gente faz Liaci, faz outros retalhos, mas eu mantenho no tradicionalzão mesmo, em mamoplastia sem prótese. Isso. Mas você faz o Liaci para fazer um volume ou você deixa mais tecido? Como é que você faz? Depende do caso da paciente. Pacientes que têm o polo inferior muito volumoso, às vezes eu faço o Liaci, mas geralmente meu retalho é médio superior, assim, super medial, né? Então, mas isso aí são casos desafiadores. Eu falo que os mais desafiadores, para mim, são mamoplastias redutoras, principalmente gigantomastias, né? Aquele peito gigante. São bem desafiadores mesmo, especialmente mamas gordurosas, né, André? Quando é uma mama mais jovem, da mulher que não amamentou, que é firme, a gente consegue um resultado mais previsível. Agora, mamas gordurosas, a gente às vezes não sabe como vai se comportar, né? Sim, com certeza. As gigantomastias são casos mais desafiadores. Sim, exatamente. Qual a maior que você operou? Conta pra nós. Foi uma paciente que eu já tirei mais de 5 quilos dela. Nossa. Foi 5,2 kg de mão. Foi realmente uma gigantomastia mesmo, que a paciente tinha... Inclusive, esse caso até me marcou muito, porque é uma paciente da cidade de Serra do Salitre. O pessoal fez uma vaquinha para ela. Que gracinha. Fez uma vaquinha porque ela não tinha condição financeira, fez uma vaquinha e eu fiquei sabendo desse caso. E aí me chegaram para mim, doutor, nós estamos fazendo uma vaquinha para essa paciente, me mostrou a foto, né, que é um paciente jovem, muita dor, se eu poderia contribuir. E aí eu falei, sim, eu fiz a cirurgia sem nenhum custo. Falei que eu não ia cobrar nenhum honorário, nem eu, nem minha equipe, pra gente ajudar aquela paciente. Então, foi um caso que marcou muito e tiraram quase 6 quilos. Foi 5 quilos em tanto. Essa ela tive que fazer torec, não tinha jeito não, porque a mão caía abaixo do meio. Inclusive, ela chama Núbia, se ela estiver vendo a gente, o nosso podcast, um grande abraço para ela. Ah, é gostoso quando a gente reencontra paciente assim, né? Seria ótimo, né? Ela tá assistindo. A torectomia, né? É aquela cirurgia que a gente tira, né? O mamilo, amputa a mama, basicamente, né? E aí coloca o mamilo de volta. Muita gente imagina que a mamoplastia é assim, né? Você tira o mamilo, faz a cirurgia e volta e cola o mamilo de novo, né? Justamente. Teve uma paciente minha que perguntou onde que a gente punha ele, se ele ficava na bacinha, assim, o mamilo, pra voltar e costurar ele quando a gente faz torec, a gente faz isso, né? Isso, exatamente. A gente faz ali um enxerto ali do Não capo. Não tá de tudo errado, né? Não tá de tudo errado. Exatamente. E qual foi a maior mama que você já reduziu? A minha não chegou a tanto, assim. Foi uma paciente da residência médica, foi em torno de 4 quilos, mas o curioso é que a mama dela voltou a crescer de novo. Ela tinha aquele tumor filoide. Então, ela tinha mama muito volumosa, aquela mama que cobre o umbigo mesmo. E aí, a gente amputou, fez tudo bonitinho. Depois, não chegou a ser uma torectomia, foi uma mamoplastia mesmo. Mas ela cresceu tudo de novo. Então, tem alguns casos raros, assim. Eu já tive um explante desse jeito também. Tirei a prótese, né? Ficou aquele pouquinho de mama. 6 meses depois, a paciente voltou com aquele tanto de mama. Então, é bem curioso quando a gente pega um ou outro, assim. Já peguei 2. Esse da residência. Olha, eu nunca peguei esse tumor filoide, assim, de crescer rápido, assim, sim, não.
Sim, eu peguei esses dois. Foi bem interessante. Aí, essa do explante, na segunda mamoplastia, que a gente desconfiou e mandou o material para anátomo, né? E aí deu. E aí deu, exatamente. Olha só, que interessante. Caso muito interessante a gente tá contando aqui. Esses dias até postei, interessante, falando que a vacina da Covid dá gigantomastia em algumas mulheres. Eu falei, oh, meu Deus, será que agora ao invés... Então, eles estão analisando ainda os casos, né? Casos raríssimos, um caso relatado no Canadá e tudo, e alguns outros por aí no mundo. Mas interessante, né? Coisas que a gente nunca imaginava que poderia ser uma Na reação, verdade, né? da cirurgia, falando cirurgia das mãos, tem muitos casos polêmicos, muita coisa assim, principalmente hoje, doença do silicone, Sim. se tem, se não tem, síndrome ásia, né, que a gente fala. Eu sei que você estuda muito isso, né, Sim. né Nath? O que você pode falar sobre a doença do silicone? O explante tem sido uma rotina, assim, na nossa prática, não só por doença do silicone, mas também por questão estética, né? As mamas menores agora estão em moda e tudo, mas é aquela história, né, André? A ciência evoluindo diariamente, então coisas que hoje a gente acha que sabe, daqui 2 anos sai publicação nova com mais relatos e tudo. O BIA-LCL, né, que é o linfoma relacionado à prótese de mama, que lá na residência a gente achava que era uma coisa, assim, né, de livro. Hoje em dia a gente já escuta colegas, né, falando sobre que tiveram casos e tudo. Então é o que eu falo, quanto mais próteses a gente tem no mundo, mais a gente vai descobrindo os efeitos que isso causa a longo prazo, né? Então, 40, 50 anos de prótese, o que será que está por vir? Mas o negócio é que até hoje a gente não tem muita evidência científica bem estabelecida, né? Você não tem um exame que vai lá, faz e fala, você está com doença do silicone. É evidências clínicas junto com a vontade da paciente, né? De ver se é aquele silicone, né? Você vai tirar a prótese e ver se é o implante que está causando seus sintomas. Então, é muito ainda na base do teste, né? Vamos ver aí o que acontece. Na minha experiência clínica, grandes taxas de melhora, sabe? De sintomas tanto psicológicos quanto físicos, né? Principalmente sintomas locais, né? De dor nas mamas e tudo. A gente tem bastante bons relatos disso. E curioso que nas minhas pacientes, ninguém nunca voltou para colocar silicone. Todas fizeram explante. Então, por isso que é interessante, porque assim, eu não peguei caso de explante. Até hoje, pra você ver, eu fiz um caso só de explante. Foi uma paciente, marcou muito que ela é atleta, ela mora fora na Inglaterra, e ela fazia triatlo. Então, já tinha muito tempo que ela tinha prótese de silicone. Na verdade, ela falou que queria tirar por causa do peso da prótese para ela fazer atividade física. E foi o único caso que eu tirei prótese. Então, assim, eu falei assim, pelo menos na minha rotina, não chega tanto. Por isso que é bom conversar com o colega para ver a experiência do colega que você tem. Isso é bacana, o relato que você está passando. Exatamente. Ano passado, a gente ficou em torno aí dos 32 explantes durante o ano. Então, assim, é um tanto bom, né, de casos de pessoas que a gente vê relatando melhora, sabe? E de sintomas que a gente, às vezes, nem imagina, como, por exemplo, um corrimento ginecológico, às vezes, queda de cabelo, por exemplo, a questão do triatlon, né? Geralmente são mulheres com corpo, com biotipo mais fino mesmo, que ela gosta da mama pequena, né? Ela quer a mama confortável dentro de um top, né? Não quer aquele peito balançando. Então, vai desde a função, a melhora da função, quanto a melhora da estética também, né? Uma estética que conversa mais com o corpo atual, porque lá quando eu coloquei minha prótese, por exemplo, 2007, era prótese 350 para cima, né? Então, hoje em dia, raramente a gente fica indicando essas próteses aí 400 ml, 500 ml, né? A gente busca uma estética mais funcional também, né? Agora já está na cultura mais de próteses menores, né? Isso. Então, a gente teve a cultura de próteses grandes, principalmente americanos, né? Que botar próteses salinas, próteses acima de 500, 600 ml. Agora, a gente está cada vez mais vendo a procura de próteses menores, né? Sim. E hoje também a gente fazendo a técnica atrás do músculo, a prótese atrás do músculo. Não cabe, né? Não cabe prótese grande, né? Senão a gente acaba machucando o músculo, abrindo muito o músculo. Então, hoje, a gente vê que a tendência é ser próteses menores, né? Exatamente. E, assim, também é o que eu falo, a cirurgia plástica, infelizmente, André, ela não fica, né, só nessa área da medicina, ela tem essa tendência de moda também, né? Então, na moda, o que todo mundo tem vai cair e aí alguém tem que vir contra essa moda, né? Então, se tá todo mundo com peito grande, alguém vai ter que puxar a moda do peito pequeno e assim vai. Infelizmente, é uma área médica sujeita a isso, né? Mas o que eu vejo também, não só o modismo, que a gente sabe que tem o modismo, mas eu falo que a cirurgia plástica é a única área da medicina que associa ciência com arte. Sim. Então, a gente vê também a ciência, os dados mostravam o que as próteses grandes foram causando, né? Queda mais rápida, prótese acima do músculo. Então, assim, os próprios dados foram mostrando que tinha que melhorar.
Então, a gente vê a parte científica também atrás, né? Tem o modismo, mas tem a parte científica. Eu acho que é muito importante isso. Então, a gente vê os benefícios hoje de colocar uma prótese atrás do músculo, questão da estabilidade, para o paciente, né? Então, melhorou muito isso. E também, continuando no termo de cirurgia das mamas, muitos pacientes que já têm flacidez acham que somente colocar a prótese vai levantar a mama. Sim, isso é verdade ou é mito? É mito, total mito. Eu falo que quanto maior o peso, maior o tombo, né? Então, mamas grandes, sejam porque a prótese é grande, ou seja, porque o volume da mama é grande mesmo, ela vai cair mais rápido do que uma mama pequena. Então, isso aí é totalmente um mito, né, da cirurgia plástica. Você ter uma mama firme não implica em ter prótese ou não. Vai depender muito da qualidade da pele, da qualidade do músculo, da qualidade da glândula, né? Surgiu uma pergunta na minha caixinha de perguntas muito interessante. A pessoa perguntou assim, se a prótese texturizada adere mais, por que a minha mama mexe a hora que eu ponho as mãos, né? A hora que eu mexo com as mãos? Depende muito disso, né? Cada pessoa tem uma flacidez de pele diferente, uma flacidez muscular, a prótese não está aderida no osso, né? Então, e outro, mão aceita tudo, né, André? Igual aquelas pacientes, vim dar uma puxadinha, quero só uma puxadinha, só um... Ia falando, não, é só puxar, só puxar que é o difícil. Só puxar. Ou então só passar uma costura assim, né? Só costurar assim, ó. Fala, a Lígia, nossa instrumentadora, nossa enfermeira, fala, só costurar a mão assim, né? Tá tudo certo. Vai fazer, doutor, é só puxar. Fala, rapaz, só esse puxar que é o difícil. Puxar que é difícil. E ficar, né? Puxar não é difícil, o negócio é ficar. Puxar depois e ficar que é o difícil, né? Depois de 6 meses, 1 ano, né? A gravidade atua, gente. Não tem como, não. E a gente falando em camadas, hoje o que eu acho muito interessante na cirurgia plástica é que a gente consegue atuar em várias camadas hoje do corpo do paciente. Então, a gente atua hoje desde a pele, gordura, músculo e até hoje na parte óssea do paciente, né? Principalmente hoje a gente falando de remodelamento de costela. E aí, tem a técnica hoje de remodelamento de costela, é verdade ou é mito que pode fazer minimamente invasivo sem corte? É sensacional, né, André? Você é mais especializado nessa área do que eu. Eu não faço remodelamento costal, mas sempre estou indicando. E, assim, a ideia naquele coletivo, né, de que a cirurgia é de tirar costelas, hoje em dia não é tanto assim. Hoje em dia é minimamente invasivo, né? Conta para nós, conta como que funciona o piso, como que é esse trabalho de remodelamento. É sensacional. Principalmente aquela paciente que é hoje falando de contorno corporal, que quer uma relação cintura e quadril, uma silhueta mais desenhada. Aí a gente vai analisar ali e ver que somente tirando a gordura a gente não consegue entregar essa cintura mais fina. Aí eu indico para essa paciente, você pode fazer o remodelamento de costela naquelas últimas 3 costelas flutuantes. A gente pede a tomografia antes para a gente avaliar e a gente consegue fazer hoje com piezo, somente com furinho na técnica rib scar, sem cortar. Então a vantagem que é recuperação mais rápida para o paciente e sem cicatriz. Então, hoje sim é verdade, a gente consegue fazer isso para essas pacientes. E o pessoal fica muito com medo do pós. Como que é esse pós, André? O pessoal tem medo ali do corselet, né? Da cinta. O pessoal fica com medo o medo ali se vai doer muito, se vai retirar a costela, gente. Então, não. Então, a gente não retira mais costela, que antigamente tinha que retirar a costela, principalmente a Thalia, aquela cantora, né? Que ficava com a cintura fininha, e o pessoal, mas ela tirou costela, tem que tirar. Não, hoje você não precisa tirar a costela. Por isso que ela também é com menos dor. Então, como é minimamente invasivo, você vai usar um espartilho, que a gente fala que é um corselet, durante 3 meses, junto com o macaquinho, e aí ele vai cicatrizando para dentro. Então, é um procedimento que o espartilho dá muita estabilidade e muita pouca dor para o paciente por causa disso. Então, praticamente indolor, claro, se o paciente fizer algum movimento, ele vai sentir um pouquinho, mas algo bem suportável. Assim como todo pós-operatório, né? Tem aquele período ali de dor e a gente vai trabalhando na analgesia, reabilitação, né? Muscular. Justamente. A reabilitação do paciente em atividade física e tudo, como que é, mais ou menos ali? Do remodelamento? No remodelamento. Igual da lipo. Igual da lipo. Igual rapidinho da lipo. Também. Porque assim, como não tem corte, então é o mesmo procedimento. O paciente hoje eu libero com 1 semana. Tirou o dreno, já pode ir para academia. Claro que eu vou orientar assim, dependendo menos carga, mas quando mais rápido hoje o paciente voltar para atividade física, melhor é. Né? Então, antigamente a gente falava que tinha que ter o repouso. Hoje a gente sabe que quando mais rápido o paciente volta, mais rápido é a recuperação. Além de, é igual a fisioterapia também, né? Antigamente o paciente não podia fazer fisioterapia, não podia fazer drenagem, tinha que esperar um tempo. Hoje a gente sabe que a fisioterapia já começa no centro cirúrgico, né? Sim, então, exatamente. Quanto mais rápido o paciente fazer a fisioterapia, a drenagem do pós-operatório, mais rápido é a recuperação. Então, evoluiu muito essa parte do pós-operatório para o nosso paciente. Sim. Modelar, né, ali a resposta inflamatória, né? Antigamente se esperava ter essa resposta inflamatória para depois agir em cima dela. Hoje não. Hoje a gente já age antes dela começar mesmo, né? Ali no centro cirúrgico
já está acontecendo. Uma dúvida que a gente sabe que tem muito essa discussão, principalmente nas lipos HD, hoje questão das tecnologias. Como você tem feito com a sua prática em relação ao renúvel, ao argoplasma, em relação à drenagem? Porque muitos falam que não pode, a fisioterapeuta fala, não pode fazer, tem que esperar um pouco, porque senão, caso da produção do colágeno do septo, você tem indicado fazer a drenagem assim ou não? Como é que você tem feito no seu pós? Eu indico, André, eu sou muito fã assim, da mobilização tecidual precoce, sabe? Então, eu acho que aquela paciente estar engessada ali na primeira semana, eu acho que isso traz alguma repercussão, porque a produção de colágeno vai acontecer, a inflamação vai acontecer, e aí a gente trabalha muito isso na cabeça da paciente também, né? Porque, igual você falou, são literaturas diversas, são coisas que o Instagram traz de forma diversa, as redes sociais, então ela fala, eu fiquei flácida porque eu fiz drenagem na primeira semana, e não é isso, a gente sabe que quando é um fisioterapeuta especializado, né, trabalha ali às vezes com taping, gosto muito do taping também, às vezes contensivo, às vezes linfático. 100% uso. Eu também. 100%. 100%. Eu acho que dá uma reabilitação, assim, sensacional, mas eu gosto da mobilização precoce, né? Tanto tecidual quanto a mobilização articular e muscular também. Justamente. Tem alguns colegas que defendem que vai dar um pouco mais de seroma, mas eu vejo, pelo menos na minha prática, eu vejo que é o contrário. O contrário, sim. É o contrário. Eu falo acho. até para os pacientes, eu falo, praticamente lá na clínica a gente quase não tem caso de seroma, mas a gente começa precoce. Então, já começa no centro cirúrgico, colocação de tape. Acho que ajuda muito. E fazer as drenagens linfáticas de imediato, né? Igual na lipo normal. Então, assim, a gente orienta ele a fazer pelo menos 3 vezes por semana e eu vejo muito mais benefício. O paciente desincha mais rápido, não dá seroma, pelo contrário, até diminui seroma, mesmo usando hoje renúvel, argoplasma. Então, drenagem precoce em 100% dos casos também. Menos dor também, né? Eu tive a experiência de, no pós-parto, usar o taping, usei um tape contensivo e a gente observa isso no pós-cirúrgico, por mais que seja só uma cesárea, né? Quando a gente vai ficando imobilizado, aquilo ali causa uma dor, mesmo usando o taping. Então, o movimento é do ser humano, a gente tem que tentar trazer isso, resgatar o mais rápido possível, o mais precoce possível. Então, sempre, né, ir fazendo os aeróbicos ali, devagarzinho, né? Nem que seja um alongamento, né? Isso parece tão irrelevante, mas dá um resultado, né? Às vezes, para uma fibrose, para uma cicatrização, assim, a gente, com um pouco alongamento, já tem esse resultado. Então, gente, a importância de um pós-operatório bem feito é fundamental para você ter o resultado da sua cirurgia plástica. Então, hoje eu vejo, assim, o pós-operatório como uma etapa importantíssima da cirurgia plástica, assim como a cirurgia no ato em si. Então, não vejo hoje um resultado excepcional se não tiver um bom pós-operatório com uma boa profissional. A gente não consegue entregar, né? Não a verdade consegue. é essa. Você pode dar um show lá no centro cirúrgico que se não tem um pós-operatório adequado, não adianta nada. Impressionante. Então, parabéns aí às fisioterapeutas, esteticistas que trabalham com pós-operatório, porque a gente não conseguiria entregar um resultado extraordinário se vocês não estivessem junto com a gente. Exatamente. Então, são fundamentais. Demais. Voltando aqui nas polêmicas de novo sobre mito e verdade. Nadia, aquele paciente que quer operar amanhã, é verdade? Ele pode fazer ou ele precisa fazer hoje uma preparação para a cirurgia plástica? Como é que funciona hoje? A gente adota muito também, André, a questão da cirurgia plástica funcional, né? Então, pelo menos ali, ver como que tá, vamos supor